Nenhum homem me queria depois que eu fiquei viúva. Diziam que uma viúva só carrega luto, que nunca amaria de novo. Maria tinha perdido tudo: seu marido, seu lar, seu direito de ser amada. Até que uma noite, num boteco empoeirado, um peão solitário ouviu a verdade dela e não fugiu. Em vez de ir embora, José cobriu a mão dela com a dele e sussurrou: "Se eu for embora agora, vou me arrepender pelo resto da minha vida." Se essa história tocou seu coração, me deixa seu like. Que cada curtida seja um abraço para quem está começando de novo. E agora me diga, como você acha que termina essa história? Comenta sua resposta. Quero saber o que você sente. Maria tinha aprendido a chegar cedo nos encontros que sabia que terminariam mal. Era uma forma de controle, um jeito de estar pronta para fugir antes que a decepção tivesse tempo de se instalar no seu peito como a poeira nos cantos das casas abandonadas. Aquela tarde, o boteco cheirava a madeira velha, a pinga derramada no chão e aquele tipo de solidão que se junta nos lugares onde as pessoas se encontram para esquecer que estão sozinhas. Sentou perto da janela, onde a luz do entardecer batia de lado e dourada, iluminando os ciscos no ar como se fossem pedaços de tempo parado. Lá fora, a rua principal fervia com o ritmo calmo do sertão. Carroças puxadas por cavalos, botas batendo na madeira das calçadas, vozes que subiam e sumiam sem nunca chegar a ser importantes. Maria olhava tudo aquilo com o jeito de quem não espera mais nada, mas também não consegue parar de olhar. Abigail, a prima daquele homem que viria, tinha insistido por semanas. "Ele é um homem bom, Maria. Só precisa de uma chance." Maria sorriu de leve quando ouviu, um sorriso que não chegava nos olhos, porque sabia que "homem bom" era uma frase que as pessoas usavam para encher silêncios chatos. Tinha aceitado, porque Abigail tinha aquela insistência cansada de quem quer salvar os outros para não pensar em si mesma. E Maria, que também estava cansada, entendia isso melhor que ninguém. Quando José entrou, Maria soube quem ele era antes dele procurar ela com os olhos. Tinha algo no jeito dele se mexer, como se cada passo fosse uma desculpa antes da hora. Era alto, de ombros largos, e mãos de quem trabalha no sol até o corpo doer. Mas o rosto dele tinha aquela quietude pesada dos homens que pararam de esperar que a vida fosse boa. Ele sentou na frente dela sem sorrir, sem palavras educadas e vazias. Só um balanço com a cabeça. Um aviso silencioso de que os dois estavam ali contra a vontade. Maria resolveu apressar o que ia acontecer. Sempre fazia isso. Era melhor arrancar a ferida de uma vez do que deixar o tempo piorar as coisas. "Antes que isso vá mais longe", disse ela com a voz firme, mas com um tremor escondido no final, "preciso que você saiba de uma coisa." José olhou para ela sem desviar, sem aquele jeito de quem está incomodado. Esperou. Maria levou a mão ao cordão que pendia no pescoço do vestido e tirou a aliança. O metal brilhou fraquinho na luz da tarde, um objeto pequeno, mas pesado, como uma sentença. "Sou viúva", disse ela, "e quando os homens descobrem, eles vão embora. Uns rápido, outros devagar, mas todos vão. Então prefiro te falar agora, para você não perder seu tempo nem eu o meu." O silêncio que veio depois foi grosso, como se o boteco inteiro tivesse parado de respirar. Maria esperou que ele levantasse, que falasse algo educado e fugisse como todos os outros. Mas José não se mexeu. Só esticou a mão devagar, como quem pede licença para tocar em algo sagrado, e cobriu a mão dela com a dele. "Não vou embora", disse ele com uma voz tão baixa que parecia sair de um lugar fundo. "Se eu for embora agora, vou me arrepender pelo resto da minha vida." Maria piscou. Não porque não entendeu as palavras, mas porque entendeu bem demais. E não sabia o que fazer com elas. Foi estranho esse primeiro encontro. Não teve sorrisos ensaiados nem brincadeiras para aliviar o peso do que eles eram. Só duas pessoas sentadas uma na frente da outra, como sobreviventes de barcos diferentes que chegaram na mesma praia. Maria falou porque precisava que ele soubesse, porque se ele ia ficar tinha que saber contra o que estava ficando. Contou sobre Sebastião. Não com saudade, mas com o jeito de quem já contou essa história tantas vezes que não dói mais, só pesa. Sebastião tinha sido um homem bom, correto.
O tipo de homem que as pessoas respeitavam sem pensar duas vezes. Tinham vivido num sítio pequeno, com sonhos humildes e uma felicidade que não precisava ser grande para ser de verdade. Até que uma tarde, Sebastião saiu numa viagem de volta e não voltou. Uma tocaia na estrada. Rápida, covarde, sem chance de defesa. A notícia chegou como um tiro que nunca parou de barulhar. Perdi tudo, disse Maria, com os olhos fixos nas próprias mãos. A casa, a vida que a gente tinha montado. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que as pessoas te olham diferente quando você é viúva. Como se você carregasse algo que pega. Como se o luto fosse uma doença que passa pelo olhar. José ouvia sem interromper, com aquela atenção funda que vem de quem se reconhece na dor. Ele sabia o que era ser visto como algo quebrado. Tentei tocar a vida, continuou Maria. Mas cada vez que alguém chegava perto, cada vez que parecia que podia ter algo, assim que descobriam quem eu era, quem eu tinha sido, iam embora. E comecei a entender que não era só luto que eu carregava. Era vergonha. Como se estar viva depois dele morrer fosse um erro que eu tinha que pagar. Fez uma pausa, respirou fundo e tirou mais uma coisa do fundo do peito. Por isso falo a verdade logo, para ninguém me fazer acreditar que posso ser amada de novo. José baixou a vista, como se buscasse as palavras certas no fundo da sua própria dor. Quando falou foi com a voz de quem conhece a mesma língua. Eu também passei minha vida achando que não sou o bastante para ninguém. Maria olhou para ele, espantada. Tinha esperado dó, ou quem sabe vergonha. Mas não aquilo, não se reconhecer. Minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos, disse José, sem explicar, sem dar tchau. Um dia estava aqui, no outro não. Fui criado pela minha avó num barraco pequeno, onde aprendi que o amor é algo que pode ir embora a qualquer hora, sem aviso, sem motivo. E cresci pensando que se minha própria mãe não conseguiu ficar comigo, então eu devia ser o problema. Maria sentiu algo quebrar no peito dela. Não era dó, era entendimento. O terrível e lindo entendimento de que não estava sozinha na sua solidão. Por isso você viaja tanto? Perguntou baixinho. José confirmou com a cabeça. É mais fácil ir embora antes que te deixem. O silêncio que veio depois foi diferente do outro. Não estava cheio de vergonha, estava cheio de verdade. Os dias que vieram foram lentos, como se o próprio tempo tivesse resolvido andar com mais cuidado. Maria e José começaram a se ver mais vezes, sempre em lugares com gente, sempre com aquele cuidado de quem tem medo que qualquer movimento brusco quebre algo frágil. Maria continuava usando o colar com a aliança de Sebastião. Não por obrigação, mas porque era a única coisa que sobrava de um tempo em que ela tinha sido alguém importante para alguém. Mas José nunca perguntou por que ela não tirava. E Maria, que estava acostumada com homens pedindo explicações ou querendo que ela esquecesse tudo, achou naquele silêncio algo parecido com respeito. Uma tarde, enquanto caminhavam na beira da cidade, onde as casas davam lugar ao pasto aberto e o céu parecia não ter fim, Maria parou. O vento mexia o vestido escuro dela, e a poeira do caminho subia em pequenos redemoinhos dourados. "Não te incomoda?" perguntou, tocando no colar. José olhou para ela, sem entender. "O quê?" "Isso." Maria levantou a aliança. Ele ainda... José balançou a cabeça, dizendo que não. "Não posso pedir para você apagar seu passado para eu me sentir bem. Isso não seria justo." Maria sentiu algo quente crescer no peito. Não era felicidade. Era alívio. O alívio de ser vista como algo mais do que um monte de erros. "Antes de te conhecer", disse José, "tive um caso que terminou mal. Muito mal. Ela se chamava Viviane. E quando me deixou, disse que eu nunca seria mais do que poeira e sela de cavalo. Que não tinha ambição. Que não era do tamanho do futuro que ela queria. E eu acreditei. Continuo acreditando na maioria dos dias." Maria olhou para ele com atenção. Tinha algo no jeito dele falar, uma ferida aberta que tentava cobrir com palavras calmas. "Por isso você aceitou esse encontro?" perguntou Maria. "Porque achou que eu também seria uma decepção?" José sorriu um pouco, um sorriso triste.
Aceitei porque Abigail insistiu tanto que eu não tive mais força para dizer não. Mas vim pensando que seria só mais uma noite. Uma história curta antes de seguir viagem. E agora? José ficou em silêncio. Depois, com uma verdade que doía, disse: agora eu tenho medo. Porque isso... você... importa. Maria fechou os olhos. Porque ela entendia. Porque quando algo importa, também pode te destruir. Maria tinha um segredo que não tinha contado para ninguém. Toda semana escrevia cartas. Não para mandar, mas para guardar numa caixa de madeira debaixo da cama. As cartas eram para Rosa e Clara, duas amigas da juventude que tinham morrido num incêndio anos atrás. O incêndio tinha sido um acidente, uma lamparina que caiu no meio da noite, um fogo que espalhou rápido demais. Maria tinha saído a tempo, elas não. E desde então, Maria carregava uma culpa invisível. A culpa de continuar viva quando elas não estavam mais. As cartas eram o jeito dela continuar falando com elas, de não deixar elas irem de vez. Escrevia sobre o dia dela, sobre os medos, sobre os homens que a rejeitavam e a solidão que a acompanhava. Escrevia como se elas pudessem ler, como se de algum jeito a dor dela fosse menos real, se dividisse com os fantasmas. Uma tarde, José chegou sem avisar na casinha que Maria alugava. Não tinha um motivo certo, só a vontade de ver ela. Maria estava sentada na mesa, com uma carta quase pronta na frente dela. Quando viu ele entrar, tentou guardar o papel rápido, mas José já tinha visto. — O que você escreve? — perguntou ele, sem maldade, só curioso. Maria ficou na dúvida. Depois, com uma coragem que nem sabia que tinha, contou para ele. Falou do incêndio, da Rosa e da Clara, de como escrever para elas era o único jeito de não ficar doida com a culpa de ter sobrevivido. José ouviu sem julgar. Quando ela terminou, ele sentou do lado dela e disse: não acho que você está doida. Acho que você está viva, e que estar viva depois de perder tanto é a coisa mais difícil que existe. Maria sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, porque alguém, pela primeira vez, tinha visto a dor dela e não tinha fugido. Os meses passaram com aquela lentidão pesada do sertão, onde o tempo não corre, mas se arrasta, deixando marcas na pele e na alma. Maria e José tinham construído algo frágil, mas real, uma ligação que não precisava de palavras para existir. Mas o mundo, como sempre, tinha outros planos. José aceitou um serviço grande com um fazendeiro poderoso da região. Era uma instalação elétrica improvisada, coisa rara e cara para a época, além de consertos em cercas e reparos em galpões. O trabalho era bruto, mas José precisava. Precisava sentir que podia ser útil, que podia construir algo que valesse a pena. Quando terminou, o fazendeiro se negou a pagar. Falou de defeitos que não existiam, erros que José não tinha feito. Foi uma traição pensada, o tipo de abuso que homem rico faz com quem não tem voz. José voltou para Maria sem dinheiro, com o orgulho quebrado e o futuro incerto. Sentou na beira da cama, com as mãos entre os joelhos, sem olhar para ela. Posso te emprestar o que tenho guardado, disse Maria com uma voz que tentava ser firme, mas que tremia nas pontas. Não é muito, mas... Não, cortou José com uma dureza que assustou ela. Maria ficou parada. Por que não? José apertou os punhos. Porque não vou ser um peso para você. Maria sentiu algo gelado crescer no peito. Conhecia aquele tom. Era o tom dos homens que estão se preparando para ir embora. Você não é um peso, disse ela, tentando manter a calma. Nós estamos juntos nessa. José levantou, andou até a janela olhando para fora sem ver nada. Você não pode entender, disse ele. A vida inteira, as pessoas me fizeram sentir que eu sou pouco demais. E agora nem consigo me sustentar sozinho. Maria chegou perto dele com o coração batendo rápido, com o medo antigo acordando dentro dela. Se você for embora agora, disse ela com a voz falhando, vai estar fazendo exatamente o que todos os outros fizeram comigo. Vai estar me deixando porque está com medo. José fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem um soco. Não quero te deixar, sussurrou.
mas não sei como ficar sem sentir que sou uma decepção. Maria pegou ele pelo braço, com mais força do que sabia que tinha. Então aprenda, porque eu já estou cansada de ver gente ir embora antes de tentar. José olhou para ela, e nos olhos dele tinha algo quebrado, mas também algo que queria sarar. Os dias que vieram foram difíceis. José continuava fechado, brigando com ele mesmo mais do que com o mundo. Maria conseguia ver isso no jeito que ele fugia do olhar dela, em como as respostas dele viravam palavras curtas, no silêncio que crescia entre eles como uma parede invisível. Mas Maria também estava cansada. Cansada de ser quem sempre esperava, quem sempre entendia, quem sempre dava espaço. Porque ela também tinha medo. E o medo dela gritava que José já tinha resolvido ir embora, só estava esperando o momento certo. Uma noite, Maria encarou ele, não com gritos, mas com uma verdade bruta que doía mais do que qualquer briga. Se você vai embora, vai logo, disse ela, sentada na beira da cama com as mãos apertadas no colo. Não me faz esperar para ver você sumindo aos poucos. José olhou para ela da porta, espantado. Não estou indo embora. Sim, você está, disse Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está se fechando, se afastando, se preparando para fugir. Sei disso porque é o que todos fazem. E eu já não consigo passar por isso de novo. José andou até ela, ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela. Não sou como eles, disse ele. Ou não quero ser. Então prove, sussurrou Maria, porque palavras não são o bastante. Nunca foram. José sentiu algo quebrar dentro dele. Não era orgulho, era medo. O medo de ser fraco, de admitir que precisava de ajuda, de aceitar que não podia fazer tudo sozinho. Tenho medo, confessou com a voz rouca. Tenho medo de não ser o bastante, de que um dia você acorde e veja que errou comigo. Maria olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto dor demais e perda demais. Eu também tenho medo, disse ela. Mas se é para ter medo, vamos ter medo juntos. José balançou a cabeça aceitando, sem conseguir falar. E pela primeira vez na vida, ele se deixou ficar. Não porque era fácil, mas porque era o certo. A notícia chegou, como chegam as tempestades no sertão, sem aviso, com a força de algo que não dá para ignorar. Evelina, a mãe de José, tinha aparecido depois de 22 anos. Não por milagre nem por carta de amor, mas por acaso. Alguém tinha reconhecido o sobrenome numa feira, alguém tinha comentado, e a história tinha andado de boca em boca até chegar no José. Quando ele recebeu o recado, Maria estava com ele. Viu como o rosto dele ficou pálido, como as mãos dele tremiam segurando o papel, como a respiração dele ficou bagunçada. Você não precisa ver ela, disse Maria, com uma voz que tentava ser firme, mas mostrava a própria dúvida. Você não deve nada para ela. José ficou parado, com os olhos fixos no recado, como se as palavras pudessem mudar se ele olhasse bastante. Lá fora, o vento arrastava poeira contra as janelas, um barulho ruim e teimoso que enchia o silêncio entre eles. Não sei o que fazer, admitiu por fim, com uma voz tão baixa que Maria quase não ouviu. Maria chegou perto, sentou do lado dele no banco de madeira que rangeu com o peso. Não disse nada no começo. Só botou a mão em cima da dele, aquele gesto que tinham aprendido a usar quando as palavras não serviam. O que você quer? Perguntou Maria depois de um tempo. Não o que deveria querer, o que você quer de verdade. José fechou os olhos. A pergunta era simples, mas a resposta era uma confusão de dor velha e raiva guardada. Quero entender, disse enfim. Quero saber por quê, porque a vida inteira acreditei que fui eu. Que algo em mim não era o bastante para ela ficar. Maria apertou a mão dele. Então vá. Mas não vá sozinho. José olhou para ela, surpreso. Você iria comigo? Até o fim do mundo se precisar, respondeu Maria, e na voz dela tinha uma certeza que José nunca tinha ouvido para ele. O encontro foi marcado na cidade vizinha, numa casa pequena que era de um conhecido que viajava pelas terras. Evelina tinha aceitado se encontrar ali,
um lugar neutro onde o passado pudesse ser encarado sem outros fantasmas. Quando chegaram, Maria ficou perto, mas sem atrapalhar, dando espaço para o José, mas lembrando ele que não estava sozinho. A porta abriu, e uma mulher de cabelo cinza e rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento apareceu na entrada. Evelina era menor do que José lembrava. Ou talvez ele tivesse crescido tanto que a lembrança de criança não batia mais com a verdade. Tinha os olhos da mesma cor dos dele, um cinza esverdeado que mudava com a luz, e no jeito de segurar as mãos tinha uma fraqueza que José não esperava achar. «José», disse ela, e a voz dela falhou na segunda parte. José não respondeu. Não porque não queria, mas porque não sabia como. Durante 22 anos, tinha imaginado esse momento, tinha treinado o que ia falar, as perguntas que ia fazer, a raiva que ia mostrar. Mas agora que estava na frente dela, tudo o que sentia era um vazio grande e confuso. Sentaram na sala pequena, onde a luz entrava fraca por uma janela suja. Maria ficou perto da porta, longe o suficiente para dar privacidade, mas perto o suficiente para José saber que podia chamar ela se precisasse. Evelina falou primeiro. Não com desculpas, mas com fatos crus e doídos. Falou de uma tristeza profunda que a engoliu depois que José nasceu, de um marido bravo de quem ela tinha fugido sem ter para onde ir, de um desespero tão fundo que a única escolha que via era deixar ele com a avó onde estaria seguro, porque ela não confiava nela mesma para manter ele vivo. Não é uma desculpa, disse ela, com as mãos tremendo no colo. Não tem desculpa para deixar um filho, mas preciso que saiba que não foi porque não te amava. Foi porque não me amava o bastante para ser o que você precisava. José ouviu sem interromper. Ouviu sobre os anos que ela passou tentando sobreviver, sobre como conheceu outro homem, melhor que o primeiro, e como teve outro filho. Ouviu sobre as vezes que pensou em procurar ele, mas se convenceu de que ele estaria melhor sem ela. Você tem um meio-irmão, disse Evelina. Se chama Daniel, tem 17 anos e sabe de você. Quer te conhecer se algum dia você estiver pronto. José sentiu que algo dentro dele se mexia, uma peça de um quebra-cabeça que nunca soube que faltava. Não era perdão, ainda não, mas era entendimento. O entendimento de que o abandono dele não tinha sido sobre ele, mas sobre a dor de alguém que não soube como se curar. Não sei se consigo te perdoar, disse José por fim, com uma verdade bruta. Não sei se algum dia vou conseguir. Evelina balançou a cabeça, com lágrimas correndo pelo rosto. Não espero que consiga. Só precisava que soubesse a verdade. Quando saíram da casa, o sol estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho forte. Maria andou junto com José em silêncio, esperando ele falar quando estivesse pronto. Não foi minha culpa, disse José depois de um bom tempo, como se estivesse descobrindo essa verdade pela primeira vez. Todo esse tempo, achei que era minha culpa, que se eu tivesse sido diferente, melhor, o bastante, ela teria ficado. Maria parou, pegou ele pelas duas mãos e obrigou ele a olhar para ela. Nunca foi sua culpa, disse ela, com uma força que cortava o ar. Nunca. José abraçou ela então, com uma força que falava de anos de dor saindo. E Maria segurou ele, porque era o que eles faziam agora. Se seguravam um ao outro quando o mundo ficava pesado demais. Maria tinha uma ideia que crescia dentro dela como uma semente teimosa. Queria criar algo, não para ela mesma, mas para as mulheres como ela, as mulheres que carregavam perdas, traumas, solidões que ninguém mais queria ver. As viúvas, as abandonadas, as que tinham sobrevivido a incêndios de verdade e da vida. Uma tarde, enquanto andava pela rua principal, vendo a cidade se mexer no seu ritmo de sempre, viu um ponto vazio. Era pequeno, com janelas sujas e uma porta que pendia torta nas dobradiças. Mas Maria viu além da bagunça. Viu um lugar onde a dor podia virar algo bonito. Aquela noite falou para o José sobre a ideia dela. Estavam sentados na salinha da casa que Maria alugava, com uma vela acesa entre eles que jogava sombras que dançavam nas paredes. Quero criar um lugar, disse Maria com as mãos presas no colo. Um lugar onde as mulheres possam vir para fazer arte, para costurar, para pintar, para conversar. Onde não precisem explicar a dor delas ou pedir desculpa por estarem quebradas.
José olhou para ela com atenção, com aqueles olhos que aprenderam a ver além das palavras. Que nome você daria? Mãos que curam, respondeu Maria, e na voz dela tinha uma mistura de esperança e medo. Porque acredito que nossas mãos podem fazer mais do que só sobreviver. Podem criar, podem curar. José sentiu algo quente crescer no peito. Não era só orgulho, era admiração. Admiração por essa mulher que tinha sido destruída pela vida e, mesmo assim, continuava achando jeitos de construir. Quanto custaria? Perguntou ele. Maria tirou um papel amassado do bolso, onde tinha anotado números e contas com letra trêmula. Mais do que eu tenho, admitiu ela, mas podia pedir emprestado ou trabalhar mais. José esticou a mão, pegou o papel, estudou com a atenção de quem está tomando uma decisão séria. Eu posso fazer o serviço, disse ele. Os consertos, a instalação, tudo, sem te cobrar nada. Maria olhou para ele surpresa. José, você não pode... Posso sim, cortou ele. Me deixa fazer isso. Por você, por nós, por todas as mulheres que você vai ajudar. Maria sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Porque alguém acreditava nela, no sonho dela, na força dela de criar algo bom no meio de tanta dor. Os meses seguintes foram um corre-corre de trabalho. José passava os dias no ponto, arrancando tábuas podres, trocando janelas, reforçando paredes, botando uma luz improvisada que fazia o lugar parecer maior e mais acolhedor. Maria ajudava quando podia, lixando madeira, pintando paredes, limpando o pó de anos de abandono. Tinha algo bonito em trabalhar juntos, em ver como as mãos deles construíam algo que antes só existia na cabeça da Maria. José descobriu que tinha um gosto diferente em construir algo para quem amava. Algo que não tinha a ver com dinheiro ou fama, mas com propósito. Maria, por sua vez, começou a sentir algo que não sentia faz anos. Esperança. Não a esperança boba de que tudo ia ficar perfeito, mas a esperança de verdade de que as coisas podiam melhorar, de que a dor podia mudar, de que ela podia ser mais que o passado dela. Uma tarde, enquanto José colocava a última lâmpada no teto, Maria ficou parada no meio do lugar, olhando em volta. As paredes agora eram de um azul clarinho, a cor do céu logo antes do sol nascer. Tinha mesas compridas onde as mulheres podiam trabalhar, prateleiras para guardar as coisas, janelas que deixavam entrar a luz do dia. Está perfeito, sussurrou ela, com a voz falhando de emoção. José desceu da escada, parou do lado dela, também olhando o lugar que tinham criado juntos. Você fez ficar perfeito, disse ele. Eu só bati os pregos. Maria virou para ele, pegou o rosto dele com as duas mãos, olhou com uma força que desarmou ele. Nós fizemos juntos, disse ela. E isso deixa tudo ainda mais perfeito. O dia da abertura amanheceu limpo e seco, com aquele calor que gruda na pele e faz cada movimento parecer difícil. Maria acordou cedo, com o coração batendo rápido e as mãos um pouco trêmulas. Não era só nervoso. Era saber que algo importante ia acontecer. José olhou ela enquanto ela se vestia, vendo como os movimentos dela eram mais lentos, mais cuidadosos, como se estivesse se arrumando para uma briga em vez de uma festa. Você está bem? Perguntou ele, sentado na beira da cama. Maria se olhou no espelhinho rachado na parede. Ainda usava o colar com a aliança de Sebastião, mas se deixou usar um vestido menos escuro, um cinza suave que parecia menos uma armadura e mais uma roupa escolhida de propósito. Acho que sim, respondeu ela, mesmo com a voz mostrando a dúvida. Lá pelo meio da tarde, o lugar estava cheio, mais gente do que Maria esperava. Tinha mulheres de toda a idade, viúvas como ela, mulheres abandonadas, mulheres que só carregavam dor no silêncio e queriam um lugar para respirar sem ter que se explicar. Também tinha gente curiosa, gente que vinha só para ver o que era esse tal de mãos que curam, se era verdade ou só mais uma ideia que ia morrer logo. José ficou perto, mas sem aparecer muito, ajudando com as coisas de serviço, enquanto Maria recebia cada pessoa com um carinho
que ele sabia que custava para ela. Porque Maria era boa sim, mas também cuidadosa. Cada conversa era um risco se mostrar. A tarde andou com uma energia boa. As mulheres começaram a ver o lugar, a tocar os panos que Maria tinha arrumado, a olhar as tintas e as molduras de madeira. Teve risadas, conversas tímidas que iam ficando mais soltas, e aquele tipo de união que aparece quando as pessoas descobrem que não estão sozinhas na dor. Mas então, quando o sol começou a baixar e alguém resolveu que seria bonito acender mais luz, começaram a colocar velas e lamparinas pelo lugar todo. O ambiente encheu com aquele brilho quente e tremido que o fogo dá, uma luz que dançava nas paredes e fazia as sombras criarem vida. Maria estava falando com uma senhora quando sentiu. Primeiro foi o cheiro de pavio queimando, de óleo quente, de fumaça fina que se misturava no ar. Depois foi o calor. Não o calor do dia, mas o calor certo que vem do fogo. Aquele calor que parece ter vontade própria. A respiração dela mudou. Ficou curta, rápida, errada. O lugar em volta dela começou a sumir. As vozes viraram um barulho longe e, de repente, ela não estava mais no seu lugar. Estava em outra noite, em outro canto, onde o fogo tinha comido tudo o que ela amava. Rosa e clara. O rosto delas apareceu na cabeça dela com uma clareza bruta. As risadas que tinham dado, os sonhos que tinham feito juntas, e depois as chamas. Sempre as chamas. Maria começou a tremer. As mãos dela buscaram algo firme para segurar, mas não acharam nada. O ar não queria entrar no peito. O coração batia tão rápido que doía, e uma voz dentro dela gritava que tinha que sair, que tinha que fugir, que o fogo vinha pegar ela também. José viu ela do outro lado do salão. Viu o pânico nos olhos dela, o jeito que o corpo dela travava como se fosse quebrar. Não pensou duas vezes. Atravessou o povo, chegou do lado dela, pegou ela devagar pelos braços. Maria, disse ele com voz firme mas mansa, olha para mim. Só olha para mim. Mas Maria não conseguia. Estava presa no passado, no fogo, na culpa de ter sobrevivido quando elas não conseguiram. Não consigo, falou ofegante. Não consigo. O fogo. Elas. José levou ela com cuidado para a porta, para o ar fresco da noite. Lá fora, longe do calor e das luzes, o mundo era mais quieto. Maria encostou na parede, escorregando até sentar no chão com os joelhos no peito, tremendo. Estou quebrada, chorou ela. Estou quebrada demais. Nunca vou ficar bem. E você? Você vai cansar. Todo mundo cansa. José ajoelhou na frente dela, sem tocar nela ainda, só estando ali. Você não está quebrada, disse ele. Você está ferida. Tem uma diferença. Maria olhou para ele pelas lágrimas, com um jeito desesperado e sem acreditar. Como você consegue ficar? Como pode querer estar com alguém que não consegue nem ver umas velas acesas? José pegou o rosto dela nas mãos, com um carinho que não batia com a força das palavras dele. Porque eu também estou ferido. E você nunca me fez sentir menos por isso. Nunca esperou que eu fosse perfeito. Só esteve aqui, aguentando meus silêncios, meus medos, meus jeitos errados de amar. Como eu poderia fazer menos por você? Maria chorou alto e era aquele choro que vem do fundo, aquele que solta anos de dor guardada. Eu te amo, disse José, e foi a primeira vez que ele disse em voz alta. Te amo exatamente como você é, com sua dor, com suas marcas, com seu trauma, não apesar disso, mas com isso, porque tudo isso é parte de quem você é. E quem você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Maria fechou os olhos, deixando aquelas palavras entrarem nela, encherem ela, segurarem ela. Eu também te amo, sussurrou. E tenho tanto medo disso. Eu também, admitiu José. Mas vamos ter medo juntos. Ficaram assim, sentados no chão do lado de fora, enquanto lá dentro a festa continuava sem eles. E naquele momento, algo mudou. Não foi uma cura de mágica. Não foi um final feliz de cinema. Foi a escolha pensada de duas pessoas feridas de se escolherem um ao outro. De novo e de novo, mesmo quando doía. Especialmente quando doía.
Quando Maria e José voltaram para dentro, algo tinha mudado no ar do lugar. As velas tinham sido apagadas na maioria, trocadas pela luz elétrica que José tinha botado, mais calma e parada. Mas não foi só isso. Foi que as mulheres ali tinham visto a crise da Maria, e em vez de julgar ou ficar com vergonha, tinham visto nela algo que elas conheciam. Uma senhora de cabelo de prata e mãos grossas de trabalho chegou perto da Maria quando ela entrou. O nome dela era Dolores, e nos olhos dela tinha um entendimento que só vem de quem viveu coisas que não dá para falar. Comigo também acontece, disse só, sem rodeio. O barulho de chuva forte me leva de volta para quando o rio subiu e perdi meus 3 filhos. Faz 15 anos e ainda não consigo ouvir chuva pesada sem sentir que estou morrendo afogada. Maria olhou para ela surpresa, não pelo que Dolores disse, mas pelo jeito fácil que ela contou, sem vergonha, sem pedir desculpa. Outra mulher mais nova, com o rosto marcado por umas cicatrizes pequenas, completou. Os cavalos. Não consigo chegar perto. Meu marido morreu caindo de um, e desde então o cheiro me faz passar mal. O povo diz para eu esquecer, mas ninguém entende que o corpo lembra mesmo quando a cabeça quer esquecer. Uma por uma, as mulheres começaram a contar. Não porque Maria pediu, mas porque a fraqueza dela abriu uma porta que todas queriam passar. Falaram dos traumas, das coisas que faziam elas mal, dos jeitos que o passado entrava no presente sem pedir licença. Falaram da vergonha de não estar bem ainda, da pressão de tocar a vida, da solidão de carregar dor que os outros não viam. Maria ouvia com os olhos molhados e o coração crescendo. A vida inteira tinha achado que era a única estragada, que a falta de jeito dela para superar era um erro dela. Mas ali, naquele lugar que ela criou, descobriu que não estava sozinha, que tinha um exército quieto de mulheres sobrevivendo, dia após dia, carregando pesos que ninguém via. Entre as mulheres ali estava Lila, uma moça de 19 anos com olhos grandes e uma timidez que fazia ela parecer menor do que era. Lila tinha perdido a mãe no parto do irmão mais novo, e desde então vivia com uma culpa que não era dela. A culpa de ter sido a primeira filha, a que tinha treinado com a mãe, deixando ela fraca para a próxima gravidez. Maria viu na Lila um pouco de como ela era naquela idade. O pensamento de que a dor própria era pesada demais para dividir, a certeza de que estar viva quando outros morreram era um tipo de roubo da sorte. "Posso voltar?" perguntou Lila meio sem jeito, no final da tarde. "Teria problema se eu viesse outras vezes?" Maria sorriu e era um sorriso de verdade, sem as pontas de defesa. "Este lugar é seu", disse ela. "É de todas nós." Quando todos foram embora e o lugar ficou vazio, Maria e José sentaram juntos no chão, encostados na parede, olhando o lugar que tinham feito. "Deu certo", sussurrou Maria, quase sem acreditar. Deu certo mesmo. José passou o braço em volta dela, puxando ela para o lado dele. Lógico que deu certo. Era seu sonho. E seus sonhos têm peso, Maria. Tem corpo. Maria encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o cansaço do dia chegar nos ossos como a poeira depois de uma ventania. Mas era um cansaço diferente do que ela conhecia antes. Não era o cansaço de só sobreviver. Era o cansaço de ter vivido algo de verdade, algo que valia. "Obrigada", disse ela com a voz baixinha, mas clara, "por não ir embora quando me viu caindo." José beijou a cabeça dela, um jeito tão suave que parecia mais uma promessa do que só um toque. "Nunca vou embora", disse ele, "mesmo que você tenha que me lembrar disso todo dia." Aquela noite, quando voltaram para a casinha que dividiam, Maria fez algo que não fazia faz anos. Tirou o colar com a aliança de Sebastião e guardou na caixa de madeira debaixo da cama, junto com as cartas que escrevia para Rosa e Clara. Não era um esquecimento. Não era jogar fora o passado. Era uma escolha pensada de viver o presente dela. Sebastião sempre faria parte da história dela, mas não ia mais mandar no futuro dela todo. José viu o que ela fez, mas não disse nada. Só pegou a mão dela enquanto deitavam, prendendo os dedos dele nos dela. E naquele silêncio tinha mais entendimento do que em todas as palavras que pudessem ter falado. As semanas que vieram depois da abertura foram como o lento acordar depois de um inverno comprido.
Maria começou a ver mudanças nela mesma, que eram pequenas, mas queriam dizer muito. Mudanças que José também olhava com um misto de orgulho e sossego. Tinha dias que Maria andava pela cidade sem o véu preto que tinha usado por anos como um escudo. A primeira vez que fez isso, sentiu o olhar de alguns vizinhos, aquele tipo de olhar que julga e pergunta. Mas também sentiu o sol no rosto, o vento no cabelo e a liberdade de não ter que se esconder da vida. Mãos que curam virou mais que um lugar de paredes. Virou um canto de paz, um santuário onde as mulheres podiam tirar as máscaras que o mundo mandava usar. Lila, a moça de 19 anos, virou alguém que estava sempre lá. Vinha 3 vezes por semana, no começo só para sentar quieta, vendo como outras mulheres costuravam, pintavam, consertavam panos velhos e faziam virar coisa nova. Maria olhava para ela com um carinho de proteção. Tinha algo na Lila que lembrava ela mesma quando era mais nova, antes do peso das perdas ter dobrado as costas dela. Lila tinha aquela fraqueza de quem está quase desistindo, mas ainda segura a esperança com as unhas. Uma tarde, Lila chegou perto da Maria meio tímida enquanto ela arrumava fios coloridos em prateleiras de madeira. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Lila, com a voz que quase sumia no barulho das conversas das outras mulheres. Maria virou para ela, parando o que estava fazendo para dar toda a atenção. "Pode sim." Lila baixou o olho para as próprias mãos, que viravam e apertavam um pedaço de pano com nervoso. Como você fez para não sentir que estava traindo seu marido? Quando resolveu tocar a vida?" A pergunta pegou Maria num lugar fundo, aquele lugar onde guardava as verdades que doíam mais. Respirou fundo, buscando as palavras certas, as palavras que ela mesma precisava ter ouvido quando era ela quem perguntava isso. "Não fiz", respondeu com verdade. "Durante muito tempo, senti exatamente isso. Senti que amar ele e amar outra pessoa eram coisas que não podiam existir juntas, como se meu coração só tivesse lugar para um." Lila olhou para ela com os olhos brilhando. "E o que mudou?" Maria sentou numa das cadeiras perto, chamando a Lila para fazer o mesmo. Lá fora, o sol da tarde pintava as paredes de dourado, e o ar tinha cheiro de madeira quente e aquele silêncio que vem antes do fim do dia. "Percebi que o amor não é uma coisa que acaba se você divide", disse Maria. "Que amar o José não queria dizer que eu amava menos o Sebastião. Só queria dizer que meu coração tinha achado lugar para mais. E que o Sebastião, se pudesse me ver agora, não ia querer que eu passasse o resto da vida como um túmulo para a morte dele. Ia querer que eu vivesse." Lila balançou a cabeça devagar, entendendo aquelas palavras como se fossem remédio amargo, mas preciso. "Minha mãe morreu por minha culpa", sussurrou ela, e na voz dela tinha anos de dor acumulada. "Se eu não tivesse nascido primeiro, se não tivesse deixado o corpo dela fraco..." Maria esticou a mão, pegou a da Lila com firmeza. "Sua mãe não morreu por sua culpa. Morreu porque o mundo é injusto e o parto é perigoso, e às vezes a vida toma decisões que não são da gente. Mas a morte dela não foi sua culpa. Nunca foi." Lila começou a chorar, não com escândalo, mas com aquele tipo de choro quieto que vem de soltar algo que estava guardado faz tempo demais. Maria não tentou parar as lágrimas dela, nem encher elas de palavras vazias. Só ficou com ela, segurando a mão dela, lembrando ela com a presença de que não estava sozinha na dor dela. Quando Lila, enfim, se acalmou, limpou o rosto com a manga do vestido e olhou para Maria com um jeito de quem agradece. "Obrigada", disse ela, "por não me falar para eu superar." Maria sorriu triste. "Ninguém supera essas coisas. Só aprende a carregar de um jeito diferente." As reuniões no Mãos que Curam começaram a tomar jeitos que ninguém esperava. Não tinha um plano certo nem uma regra dura. Algumas mulheres vinham para trabalhar no silêncio, achando paz no jeito repetido de costurar ou bordar. Outras vinham para falar, para contar as histórias delas para gente que não ia julgar. Algumas só vinham para estar ali, para existir num lugar onde a dor delas valia e não precisava ser explicada. Dolores, a senhora que contou a história da perda dos filhos na enchente, começou a ensinar jeitos de bordar antigos que a mãe dela tinha ensinado.
As mãos dela, mesmo enrugadas e tremendo um pouco, se mexiam com uma beleza que falava de anos de treino e de memória do corpo. Quando eu bordo, explicou uma tarde enquanto um grupo de mulheres via ela trabalhar, sinto que estou costurando minha vida de volta, ponto por ponto, montando algo que quebrou. Maria olhava essas coisas com um espanto quieto. Tinha criado esse lugar com a vontade de ajudar, mas não tinha esperado o quanto ia ajudar ela também. Cada história que ouvia, cada mulher que se abria, lembrava a ela que a dor era de todo mundo, mas também que a força da gente de aguentar era sem fim. José continuava trabalhando em serviços pequenos pela cidade, mas agora com uma energia diferente. Já não estava fugindo de nada, estava construindo para algo, para um futuro com a Maria, para uma vida que tinha sentido além de só sobreviver. Uma noite, enquanto jantavam na mesinha da casa deles, José falou para ela sobre Evelina. Tinha trocado cartas de vez em quando com ela, recados curtos que não pediam muito, mas mantinham um fio de ligação. Ela me perguntou se eu queria conhecer o Daniel, disse José empurrando a comida no prato sem comer de verdade. Meu meio-irmão. Maria olhou para ele com atenção, esperando ele continuar. Não sei se estou pronto, admitiu José. Uma parte de mim quer conhecer ele, mas outra parte tem medo de que, não sei, de que veja nele algo que me lembre tudo o que perdi. Maria esticou a mão pela mesa, cobrindo a dele. Você não tem que estar pronto agora. E se nunca estiver pronto, também está tudo bem. Mas se resolver fazer isso, não vai encarar sozinho. José balançou a cabeça, apertando a mão dela. Como você faz isso? Perguntou ele. Fazer o quê? Me fazer sentir que está tudo bem não ter todas as respostas. Maria sorriu um sorriso pequeno, mas de verdade, porque eu também não tenho, e cansei de fingir que tinha. O outono chegou no sertão com aquele misto de beleza e tristeza dele. As folhas das poucas árvores que tinham na cidade ficaram douradas e cor de terra, e o ar ficou com aquele frescor que falava de mudanças vindo. As mulheres que iam no Mãos que Curam começaram a trazer projetos maiores. Cobertas para o inverno, roupa consertada para a família, pinturas que enfeitavam paredes antes vazias. Maria viu que a Lila tinha começado a sorrir mais vezes. Não eram sorrisos grandes ou barulhentos, mas aquelas curvinhas nos lábios que apareciam quando menos se esperava, como flor no meio do mato seco. Um dia, Lila chegou com um projeto dela. Queria fazer uma colcha de lembrança, com pedaços de pano que mostrassem todas as pessoas que elas tinham perdido na vida. Via Dolores fazendo algo parecido, explicou Lila, espalhando panos de cores diferentes numa das mesas compridas. E achei que seria, não sei, como um jeito de honrar elas sem ter que esquecer. Maria sentiu algo quente crescer no peito. Ver a Lila mudar a dor dela em algo que dá para pegar, algo bonito, era como ver uma versão mais nova dela mesma achando um caminho para a luz. É uma ideia linda, disse Maria. Você quer que outras mulheres ajudem? Podíamos fazer uma colcha de todas nós. Os olhos da Lila brilharam com um susto e uma esperança juntos. É sério, Maria confirmou, e naquela mesma tarde falou da ideia para o grupo. A resposta foi enorme. Cada mulher queria dar um retalho que mostrasse alguém ou algo que tinham perdido. Não só gente, mas também sonhos, casas, jeitos de ser que não existiam mais. Dolores deu um pedaço de pano azul marinho que era do vestido de domingo da filha mais velha dela. Uma moça chamada Carmen trouxe renda amarela do vestido de noiva, porque tinha perdido o marido na guerra antes de montarem a vida que queriam. Outra mulher, Beatriz, deu lã vermelha que era parte do casaco preferido da mãe dela. Maria mesma deu 2 pedaços. Um era de um lenço que foi da Rosa, que ela conseguiu guardar depois do incêndio. O outro era de uma camisa do Sebastião, a única roupa que ela tinha guardado todos esses anos e que agora estava pronta para virar algo novo. Não é um enterro, disse Maria enquanto cortava com cuidado o pano do Sebastião. É uma mudança. José olhava da porta, emocionado com a cena. Tinha algo muito bonito e doído em ver essas mulheres pegarem as perdas mais fundas e transformarem em arte. Não estavam esquecendo, estavam juntando. Estavam dizendo, isso aconteceu, me mudou. E agora,
Faz parte de quem eu sou, mas não é tudo o que eu sou. As tardes encheram com o barulho de agulhas passando no pano, de conversas que andavam sozinhas entre as bobagens e as coisas sérias, de risadas de vez em quando que vinham do nada, como se a alegria fosse algo que elas ainda podiam ter apesar de tudo. Lila e Maria criaram um jeito especial de ser, algo entre professora e amizade. Maria via na Lila uma chance de dar para outra pessoa o que ela mesma precisou, um lugar seguro para cair e se montar de novo. Lila, por seu lado, via na Maria uma prova viva de que dava para sobreviver ao que não se aguenta, e ainda achar algo parecido com felicidade. Uma tarde de chuva, enquanto as outras mulheres já tinham ido e só ficaram as duas terminando coisas da colcha, Lila fez uma pergunta que estava guardando. Você ainda tem pesadelo? Maria não levantou o olho do trabalho, mas as mãos pararam por um segundo. Tenho, respondeu com verdade. Não tantas como antes, mas sim, ainda tenho. Como você faz com eles? Maria enfim olhou para ela, vendo no olho da Lila o mesmo medo que ela conhecia bem. Falo para o José quando tenho um. Não tento esconder nem fingir que não tem. E ele só está ali. Não tenta me consertar. Só me segura até passar. Lila balançou a cabeça, pensando naquilo. Meu noivo não entende, confessou baixinho. Diz que eu já devia ter superado, que minha mãe morreu faz 2 anos e que preciso tocar a vida. Maria sentiu uma pontada de já ter ouvido aquilo. Tinha ouvido as mesmas palavras antes, de bocas diferentes, em horas diferentes da vida dela. O que você sente sobre isso? Perguntou Maria. Lila deu de ombros, mas no gesto tinha uma tristeza funda. Sinto que ele não me vê de verdade, que só vê o jeito que ele quer que eu seja. Maria largou o serviço todo, virou para a Lila com toda a atenção dela. Lila, olha para mim. Esperou até a moça levantar o olho. Você merece alguém que te veja, você inteira. Com as partes quebradas junto, com a dor junto. Se alguém só te quer quando você é fácil de amar, então não te quer de verdade. As palavras caíram entre elas como pedra em água parada, fazendo ondas que iam para fora. Mas e se ninguém mais... Começou Lila com a voz falhando. Então é melhor estar sozinha do que com alguém que te faz sentir sozinha do mesmo jeito, cortou Maria com calma. E acredita em mim, você não vai estar sozinha. Vai achar sua gente. Já está achando. Lila soltou um suspiro tremendo como se aquelas palavras tivessem soltado algo dentro dela que estava preso faz muito tempo. Aquela noite, quando Maria contou para o José sobre a conversa, ele ouviu com aquela atenção profunda que ela tanto gostava. Você deu algo importante para ela, disse José. Deu licença para ela escolher a si mesma. Maria se encolheu perto dele na cama apertada deles. Tomara que alguém tivesse me dado isso quando eu tinha a idade dela. Você está fazendo isso agora, respondeu José beijando a testa dela. E isso também vale. O inverno chegou com o frio que corta e os dias curtos. Mãos que Curã virou um lugar de paz, não só da alma, mas de verdade, com um fogão a lenha que José tinha colocado e que deixava o lugar quente mesmo nas tardes mais geladas. As mulheres traziam chá quente e às vezes pão saído do forno, dividindo não só as histórias, mas também a comida. A colcha de lembrança estava quase pronta. Era uma peça de respeito, maior do que Maria tinha achado, com muitos retalhos que contavam histórias mudas de perda e de aguentar firme. Cada ponto era uma reza, cada cor uma lembrança, cada desenho uma prova de que a vida seguia mesmo depois do impossível. Maria continuava escrevendo para a Rosa e a Clara, mas as cartas tinham mudado o jeito. Já não eram cheias de culpa e pedindo desculpa por estar viva. Agora eram cartas de contar as coisas, como as que você escreve para amigas que moram longe. Contava sobre o Mãos que Curam, sobre as mulheres que vinham, sobre o José e como ela aprendeu a amar sem medo de ser deixada. Contava sobre a Lila e como ver ela sarar estava curando ela também. Uma tarde muito fria, José chegou em casa com novidade. Tinha recebido outra carta da Evelina. Daniel, o meio-irmão dele, ia passar pela cidade em 1 mês, viajando com um grupo de comércio. Evelina perguntava sem forçar se José queria conhecer ele. O que você acha?
Perguntou Maria, vendo o pescoço do José duro enquanto segurava a carta. Acho que tenho 17 anos de diferença com alguém que tem meu sangue, mas não minha história, respondeu José. E não sei se isso é o bastante para montar nada. Maria sentou do lado dele no banco perto da janela, onde sentavam para ver o fim do dia. Não precisa ser algo grande, disse ela. Pode ser só conhecer outra pessoa que entende o que é ter a Evelina como mãe. Isso podia ser o bastante. José olhou para ela com aqueles olhos que aprenderam a ser fracos. Você iria comigo? Até o fim do mundo, respondeu Maria, falando as palavras que viraram a promessa deles. Enquanto isso, no Mãos que Curam, algo sério estava acontecendo. Lila tinha desmanchado o noivado. Tinha chegado uma tarde com os olhos vermelhos, mas com as costas mais retas do que Maria nunca tinha visto. Eu disse para ele, avisou Lila para as mulheres ali. Disse que merecia alguém que me visse de verdade. E ele disse que eu estava sendo exagerada. Então eu fui embora. O silêncio que veio foi curto, logo trocado por um barulho de apoio. Dolores foi a primeira a levantar. Andou até a Lila e deu um abraço que falava de gerações de mulheres que tiveram que se escolher quando ninguém mais fazia isso. Você fez o certo, disse Dolores. E mesmo que não pareça agora, algum dia você vai olhar para trás e ficar feliz de ter sido corajosa. Maria olhava a cena com os olhos molhados. Ver a Lila escolher o próprio valor era como ver uma parte da história dela mesma ser escrita de novo. Era a prova de que a dor podia virar força, que as marcas podiam ser caminhos para a liberdade em vez de correntes para o passado. Aquela noite, enquanto Maria e José deitavam na cama ouvindo o vento bater nas janelas, ela contou sobre a Lila. Tenho a sensação de que estou vendo ela virar quem ela devia ser sempre, disse Maria, sem todo o peso que as outras pessoas botaram nela. José fazia círculos de leve no braço dela com os dedos. É isso que você faz pelas pessoas. Dá licença para elas tirarem o peso. Maria ficou pensando nisso. Era isso o que ela fazia? Ou só estava dividindo o que aprendeu do jeito mais difícil? Sabe o que é estranho? Disse ela depois de um tempo. Durante anos, me senti um peso para todo mundo. Como se minha dor fosse algo que as pessoas deviam fugir. E agora minha dor é o que liga as pessoas. É o que faz elas sentirem menos sozinhas. José puxou ela para mais perto. Sua dor não diz quem você é, Maria, mas o que você fez com ela diz. Maria fechou os olhos, deixando aquelas palavras encherem ela. Tinha passado tanto tempo achando que estar quebrada era o mesmo que não valer nada. Mas aqui, agora, com o José segurando ela, e com o Mãos que Curam existindo como prova da força dela, começava a entender que o valor dela nunca dependeu de estar inteira. Tinha estado ali o tempo todo, esperando ela ver. Os dias de inverno seguiram. Maria viu que os pesadelos eram cada vez menos. Não porque o trauma sumiu, mas porque ela aprendeu a viver com ele. Já não era um inimigo para vencer. Era uma parte dela, como uma cicatriz que lembrava o que ela aguentou. José também estava mudando. O silêncio dele já não era para se defender, mas para pensar. Falava mais, dividia mais, deixava a Maria ver ele nos momentos de dúvida, sem achar que era menos homem. Tinha começado a responder às cartas da Evelina com mais frequência, e mesmo sendo curtas eram de verdade. Uma tarde, 3 semanas antes do Daniel chegar na cidade, José tomou uma decisão. Foi no Mãos que Curam, onde Maria estava ajudando a Beatriz com um ponto difícil de costura, e pediu para ela sair um pouco. Andaram até o fim da cidade, onde o pasto aberto ia longe, sob um céu de inverno tão pálido que parecia quase branco. Quero te dizer uma coisa, começou José com as mãos no bolso e o olho no horizonte. E quero que você saiba que não precisa responder agora. Ou nunca, se não quiser. Maria sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de espera. Está bem, disse ela. José respirou fundo, como quem vai pular de um lugar alto. Quero que a gente more junto, de papel e tudo. Não só porque é bom ou porque já passamos o tempo todo juntos, mas porque quando penso no futuro, não consigo ver ele sem você. E sei que não sou perfeito, que ainda tenho dias ruins e talvez sempre vá ter. Mas também sei que com você, esses dias ruins
são mais fáceis. Maria sentiu as lágrimas vindo nos olhos. Não eram de tristeza. Eram de ver a verdade, de agradecer, de entender que tinha achado algo que achou que nunca ia ter de novo. Uma casa em outra pessoa. Sim, disse ela com a voz falhando. Sim, eu quero isso também. José abraçou ela então, com uma força que falava de alívio e alegria juntos. E enquanto se seguravam sob o céu sem fim do sertão, os dois entenderam que isso não era um final de história de carochinha. Era o começo de algo real, algo imperfeito, algo que ia pedir trabalho e paciência e escolhas de todo dia, de ficar mesmo quando fosse difícil. Mas estavam prontos para isso, porque aprenderam que o amor de verdade não era achar alguém perfeito, era achar alguém que você quisesse encarar o erro junto. 2 anos tinham passado desde aquela primeira noite no boteco, quando Maria esperou o não certo e José resolveu ficar. 2 anos que pareciam uma vida e um piscar de olhos ao mesmo tempo. A cidade tinha mudado um pouco, como tudo muda quando a gente olha bastante. Lojas novas abriram, famílias novas chegaram, o progresso andava no ritmo dele. Mas umas coisas continuavam. A poeira nas ruas, o barulho dos cavalos, o sol forte do verão e o frio de cortar do inverno. Mãos que Curam virou parte da cidade. Já não era novidade nem teste. Era um lugar certo onde as mulheres podiam ir sem precisar explicar por que precisavam. A colcha de lembrança ficava pendurada na parede principal, uma obra de arte de todas que gente de longe vinha ver e gostar. Lila tinha virado tipo uma ajudante da Maria. Tinha descoberto um jeito para ensinar, principalmente as moças mais novas que chegavam com medo e mudas. Lila entendia aquele silêncio de um jeito que só quem viveu entende. Tem uma moça nova que vem amanhã, disse Lila para Maria uma tarde de primavera, enquanto arrumavam as coisas. Perdeu o bebê no parto faz 3 meses. Não falou com ninguém desde então. Maria balançou a cabeça sabendo o peso daquela perda. Vou arrumar o canto quieto, disse ela. Às vezes o que a pessoa precisa não é falar, mas só estar num lugar onde o silêncio dela seja respeitado. O caso de Maria e José ficou mais fundo de jeitos que nenhum dos dois esperava. Não era perfeito. Ainda tinham brigas, ainda tinha dia ruim, horas de não entender e de raiva. Mas aprenderam a passar por essas horas com mais calma, com mais paciência, sabendo que uma briga não era o fim, mas só uma pedra no caminho. José conheceu o Daniel, o meio-irmão, naquela visita faz 1 ano e meio. O encontro foi chato no começo, 2 estranhos ligados pelo sangue, mas longe por anos de vidas diferentes. Daniel era um moço quieto, com os mesmos olhos do José, mas com um jeito leve de ser que José nunca conheceu. Não ficaram amigos de uma vez, mas trocavam cartas às vezes, recados curtos que contavam coisas bobas da vida. Era o bastante. José aprendeu que nem todo contato precisava ser forte para valer. O jeito dele com a Evelina também mudou para algo que dava para levar. José nunca perdoou ela todo, não sabia se dava para perdoar um abandono daquele tamanho. Mas chegou numa paz com isso. Entendeu que a mãe dele era uma pessoa complicada, que fez o melhor que podia com o pouco que tinha por dentro. E enquanto isso não tirava a dor, explicava de um jeito que doía menos no pessoal. Maria tinha parado de escrever para Rosa e Clara. Não porque esqueceu, mas porque enfim achou a paz com a perda delas. A última carta que escreveu foi diferente de todas as outras. Não falava de culpa, nem de por que ela ficou viva e elas não. Falava de obrigada. Obrigada por ter conhecido elas pelas lembranças que tiveram, por como elas fizeram ela ser quem era. Devo a vocês minha força de amar, tinha escrito, porque vocês me ensinaram que o amor vale a pena, mesmo quando termina em perda. E graças a isso, pude abrir meu coração para o José. Pude montar o Mãos que Curam. Pude mudar nossa desgraça em algo que ajuda os outros. Então, obrigada, minhas queridas amigas. E tchau. Tinha dobrado a carta com cuidado, guardado na caixa com as outras, e botado no sótão da casa que agora dividia com o José. Não como quem enterra, mas como quem guarda. Uma parte da história dela que podia ver quando quisesse, mas que já não mandava no hoje.
Uma tarde de outono, 2 anos depois daquele primeiro encontro, Maria e José voltaram no boteco onde tudo começou. Não por saudade de romance, mas porque estavam perto e tinham tempo para beber algo antes de ir para casa. Sentaram na mesma mesa, perto da janela. A luz da tarde entrava no mesmo jeito dourado, iluminando os mesmos ciscos parados no ar. Mas tudo o mais era diferente. Maria já não usava o colar com a aliança do Sebastião. Usava um chale leve, cor de creme, em vez dos vestidos escuros de sempre. O cabelo dela, que antes ficava sempre preso de um jeito duro, caía solto nos ombros. Tinha riso no canto dos olhos, aquelas marquinhas que só vêm de sorrir de verdade e sempre. José já não tinha aquele jeito torto de quem está pronto para correr. Sentava com os ombros soltos, com as mãos descansando na mesa em vez de presas no bolso. Tinha uma luz no olho dele que não estava lá antes, a luz de quem achou algo que vale ficar. "Você alguma vez achou que a gente ia terminar aqui?" perguntou Maria, bebendo um pouco e olhando o boteco com um espanto engraçado. José sorriu, um sorriso de verdade que mudava o rosto dele todo. "Sendo sincero, quando vim aquela primeira noite, achei que ia ser uma porcaria. Achei que você ia embora assim que soubesse o quanto eu estava estragado." Maria esticou a mão pela mesa, pegou a dele. No fim, os dois estavam estragados. A gente só precisava de alguém que visse os trincados como parte do desenho em vez de defeito. Falaram do caminho deles, dos tempos ruins que passaram, de como cada briga trouxe eles para perto em vez de separar. Falaram do Mãos que Curam e de como cresceu mais do que Maria sonhou. Falaram dos planos para a frente, não planos de filme, mas planos simples e bonitos de fazer uma vida juntos dia após dia. "Você ainda tem pesadelo?" perguntou José, não com medo, mas querendo saber. Maria pensou na pergunta. "Às vezes. Talvez uma vez por mês, talvez menos. Mas quando tenho, já não me assustam tanto. Porque sei que vou acordar e você vai estar ali. E que o dia seguinte vem de qualquer jeito." José confirmou, entendendo o que ela não disse. Que sarar não era uma linha reta, que não tinha um ponto final onde tudo ficava certo, mas sim um jeito de aprender a viver com as marcas. "E você?" perguntou Maria. "Ainda sente que não é o bastante?" José pensou bem antes de falar. "Ainda tenho esses dias", admitiu ele. "Dias que a voz da Viviane volta na minha cabeça, ou quando penso na minha mãe e em como ela me deixou. Mas agora tenho outras vozes também. A sua voz. A voz que diz que eu sou o bastante exatamente como eu sou. E estou aprendendo a ouvir essa voz mais alto." Ficaram sentados num silêncio bom, vendo o sol descer mais no horizonte, pintando o céu de rosa, laranja e roxo escuro. O boteco enchia devagar com o barulho do fim de tarde. Peões voltando do serviço, donos de loja fechando as portas, o som de sempre da vida seguindo o rumo. "Sabe o que mais me espanta?" disse Maria depois de um tempo. "Não é que a gente sobreviveu ao que passou. É que conseguimos fazer algo bonito com isso." José apertou a mão dela. "Mudamos nossas marcas em algo que podemos dividir, em algo que ajuda os outros a aguentar as marcas deles." Maria olhou para a colcha invisível que tinham feito juntos nesses 2 anos. Uma colcha feita de momentos de fraqueza, de escolhas difíceis, de ficar quando era mais fácil ir. Uma colcha que esquentava eles mesmo nas noites mais frias. Lá fora, a cidade se arrumava para a noite. As lamparinas começavam a acender nas janelas, as sombras cresciam nas ruas, e o mundo ficava daquele azul escuro que vem antes de escurecer tudo. Mas dentro, naquele boteco com cheiro de madeira velha e pinga, Maria e José ficavam na luz dourada deles. Não falavam de promessas grandes nem de juras para sempre. Já não precisavam dessas coisas. O amor deles virou algo mais firme que palavra. Era uma escolha de todo dia, uma presença certa, um canto que tinham montado juntos com as pedras da dor dividida. "Pronta para ir para casa?" perguntou José, enfim, enquanto o fim de tarde virava a noite. Maria sorriu, e naquele sorriso tinha todo o peso e a leveza dos últimos 2 anos. "Sim", respondeu ela. "Vamos para casa." Levantaram juntos, deixando o dinheiro na mesa, e andaram para a porta.
Logo antes de sair, Maria parou e olhou para trás para a mesa onde esperou ser jogada fora e onde achou quem aceitasse ela. Obrigada, sussurrou ela, não para o José, mas para o mundo, para as forças que não se vê que fizeram eles se encontrarem na hora certa. Saíram no ar fresco da noite, onde as primeiras estrelas apareciam no céu escuro. Andaram pelas ruas conhecidas, passando pelo Mãos que Curam, onde uma luz sozinha ainda brilhava na janela. Lila talvez trabalhando num serviço de última hora, passando pela casa da Abigail, que deu tchau do terraço, até chegar enfim na casa deles. Era uma casa pequena, nada demais para quem olha de fora, mas para Maria e José era tudo. Era o lugar onde aprenderam a ser fracos sem medo. Era o canto onde os pesadelos eram divididos e as alegrias festejadas. Era onde tinham feito uma vida que não precisava ser perfeita para valer a pena. Aquela noite, deitados na cama enquanto o mundo fora ficava parado e mudo, Maria quebrou o silêncio com uma pergunta. Você acha que a gente está curado? José pensou na pergunta, no tamanho dela, nos jeitos de entender. Não, respondeu enfim. Não acho que a gente está curado, mas acho que estamos sarando, e acho que tem uma diferença grande entre essas duas coisas. Maria encostou no peito dele, entendendo o que ele quis dizer. Curado seria que a dor sumiu, que as feridas sumiram de vez, mas sarando mostrava que as feridas continuavam ali, só que agora estavam fechando de jeitos que deixavam eles viver. Gostei disso, disse Maria. A ideia de que podemos estar quebrados e sarando ao mesmo tempo. José beijou a testa dela, um jeito tão comum agora que virou o jeito dele falar, te amo. Somos obras em construção, sussurrou ele. Está tudo bem não estar pronto. Enquanto o sono chegava devagar, Maria pensou nas mulheres que viriam amanhã no Mãos que Curam. Pensou na Lila e em como ela cresceu nesses 2 anos. Pensou em todas as colchas que ainda tinham para fazer, todas as histórias que ainda faltavam contar, todos os jeitos que a dor podia mudar em algo bonito e que serve para os outros. E pensou no José, nesse homem que resolveu ficar quando tudo na história dele dizia para ele fugir. Esse homem que viu ela no pior momento e achou que ela valia. Esse homem que pegou as próprias marcas e mudou em sabedoria em vez de armadura. Não era um final de história de carochinha. Era algo melhor. Era de verdade. Era imperfeito. Era uma história de 2 pessoas quebradas que resolveram que os pedaços deles batiam melhor juntos do que separados. E enquanto a noite pegava eles no abraço escuro e quieto, Maria e José dormiram com o sossego de quem sabe que amanhã, venha o que vier, vão encarar juntos. Com as mãos presas, com o coração aberto, com a certeza de que o amor de verdade não é sobre estar inteiro, mas sobre querer segurar os pedaços quebrados do outro até que os 2 aprendam a se segurar sozinhos. E em algum canto no silêncio da noite, o sertão seguia o rumo dele, sem mudar e eterno, sendo prova quieta de todas as histórias de aguentar firme e de amor que se faziam sob o céu grande e cheio de estrelas.